Vias aéreas superiores, sistema respiratório abordando suas divisões funcionais e anatômicas e as estruturas que compõem as vias aéreas superiores. Espero que gostem. Esse sistema é composto de estruturas que são divididas em duas zonas funcionais. Uma, zona de condução ou porção condutora, zona respiratória ou porção respiratória. 3. Zona de condução são nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e os bronquíolos. Essas estruturas também são chamadas de vias aéreas, conduzem o ar do meio externo do corpo até a zona respiratória. Zona respiratória é a região onde acontecem as trocas gasosas e ela é composta pelos bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares e pelos próprios alvéolos pulmonares. Anatomicamente, a porção condutora de vias aéreas, elas podem ser divididas em vias aéreas superiores e aquelas que estão localizadas acima do tórax, que é a laringe, faringe, vias aéreas inferiores, que são aquelas que estão dentro do tórax, traqueia, brônquios e pulmões. Hoje irei falar um pouco mais sobre as vias aéreas superiores. O ar entra pelo sistema respiratório, pelo nariz, que é composto por uma parte externa, visível, e por uma parte interna, que está localizada dentro do crânio. A capacidade que está dentro do nariz externo e do nariz interno é chamada de cavidade nasal. E ela é separada em dois lados pelo septo nasal. A porção externa do nariz possui duas cavidades que nós chamamos de narinas. E logo que o ar entra nessa região, ela se depara com os pelos nasais, que são pelos grossos, que ajudam a filtrar partículas maiores que entram no sistema respiratório. Então, os pelos nasais funcionam como um filtro grosso, ajudando a filtrar o ar que vai entrar nos pulmões. Já o nariz interno, o ar passa pelas conchas nasais, que são chamados de cornetos. Essa região é toda vascularizada, fazendo com que o ar que está passando por ali seja aquecido. As cavidades nasais também têm células cilíadas, que são células que contêm cílios que se movem e ajudam no processo de limpeza do ar inspirado. Essas células também são produtoras de muco. E o muco no sistema respiratório funciona como um filtro adesivo, retendo as partículas menores de ar que não conseguem ser filtradas nos pelos nasais. O muco também serve para umidificar o ar que está entrando no sistema, e as conchas nasais aumentam a superfície de contato com o ar, fazendo com que esse ar chegue devidamente filtrado, aquecido e umidificado nos pulmões. Acima das conchas nasais, a gente tem o epitélio olfatório, que é uma região que se conecta com o nervo olfatório, responsável pela nossa sensação de olfato. Não esquecendo que estas células também são produtoras de muco. E o muco no sistema respiratório funciona como um filtro adesivo, ok? Então, aquelas partículas que não são perceptíveis nessa parte externa, o muco segura as partículas menores. E tem uma parte importantíssima, que é a cavidade nasal também possui aberturas para regiões chamados de seios paranasais. São espaços preenchidos
de ar no interior dos ossos do crânio. Eles ajudam a aumentar a ressonância da voz, auxiliam na produção de muco e de outras funções. A inflamação da mucosa desses seios paranasais é conhecida como sinusite. Logo depois de passar pela cavidade nasal, o ar então chega na faringe, que é o tubo que se estende na direção do pescoço, localizado atrás da cavidade nasal oral, logo à frente das vértebras cervicais. A faringe, como passagem de ar e alimentos, também funciona como uma câmara de ressonância, ajudando a amplificar os sons da fala. Anatomicamente, a faringe é dividida em 3 partes. Nasofaringe, que é a parte superior, e que faz contato com a cavidade nasal e com as tubas auditivas. A sua parte posterior contém as tonsilas faríngeas, que são aglomerados de tecidos linfóide, e também conhecidas de adenoide, que é aquela carne crescida do nariz. A segunda parte da faringe é a orofaringe, que é a região que tem comunicação com a cavidade oral e que também contém tonsilas. Tonsilas palatina, conhecida como amígdalas. Tonsilas linguais. E a última porção da faringe é a laringofaringe, que é a região mais inferior. Essa região faz conexão com o esôfago e laringe. Por fim, depois de passar pela cavidade nasal e pela faringe, o ar chega na última estrutura das vias aéreas superiores, que é a laringe. A laringe é um órgão curto que se conecta superiormente com a faringe e inferiormente com a traqueia. E ela está localizada logo à frente das quarta, quinta e sexta vértebras cervicais. A laringe contém algumas estruturas cartilaginosas importantes, como tireoide, conhecida como pomo de Adão, epiglote, que funciona como uma válvula que fecha a passagem da traqueia durante a deglutição, e a cartilagem cricoide, que é um anel de cartilagem que está fixado ao primeiro anel cartilaginoso da traqueia. Então, o que acontece quando acontece uma respiração não biológica? Aquela pessoa que está se afogando, normalmente é porque a epiglote fechou, para não entrar água no pulmão. Com isso, a pessoa desmaia, e ao desmaiar, a epiglote, que funciona como uma válvula, abre e o pulmão enche de água. Por isso que as pessoas morrem afogadas, porque primeiro desmaiam. Na laringe, a laringe contém algumas estruturas cartilaginosas importantes, como tireoide, conhecido como pomo de Adão, epiglote, que funciona como uma válvula que fecha a passagem da traqueia durante a deglutição, e a cartilagem cricoide, que é um anel de cartilagem que está fixado ao primeiro anel cartilaginoso da traqueia. Na laringe, nós também encontramos as pregas vocais, que emitem sons quando são vibradas, funcionando como se fossem cordas de violão. Só que no caso das pregas vocais, que promove a sua vibração é a passagem do ar. Então, revisando então, as zonas funcionais do sistema respiratório são zona condutora, zona respiratória, vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Ok? Obrigado.